Olá, tudo bem com você? Estou aqui para estudar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. Hoje é dia 8 de abril, quarta-feira. Estamos vivendo uma situação um pouco difícil e atípica, né? Porque estamos mais presos dentro de casa, obedecendo a ordem, né? De ficar em casa para não se contaminar com o coronavírus. Existem outras ordens também quanto à higienização das mãos e espero que você esteja cumprindo essas ordens, né? É importante cumprir para que a gente possa sair dessa batalha vencedor. A palavra de Deus, nós estamos estudando revelações da vontade divina. Revelações da vontade divina essa semana. E eu queria lembrar para você o texto de 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 9, e capítulo 8, 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, onde Elias foi enviado por Deus a dar uma mensagem ao rei Acabe. E logo que ele deu essa mensagem, também veio a palavra de Deus a Elias, ordenando que ele fosse a um rio lá em Querite, para que ele possa ser alimentado pelos corvos, para que Deus pudesse sustentá-lo naquele momento de seca em que aquela terra iria passar. E quero dizer para você que Elias foi um servo excelente de Deus. Na verdade, foi um excelente servo porque obedecia toda a palavra de Deus. Ele ouvia a palavra de Deus, ouvia a ordem de Deus e obedecia a palavra de Deus. Mas existe um momento em que Elias fez a sua própria vontade, aonde Jezabel estava procurando tirar a vida de Elias. E Elias fugiu de Jezabel e escondeu em uma caverna. Queria dizer para você que foi o único momento em que Elias não recebeu a palavra de Deus para fugir de Jezabel. Deus não ordenou que Elias fugisse. Deus não ordenou que Elias se escondesse. Queridos, é muito bom e satisfatório quando conhecemos qual é a vontade de Deus e conhecemos a sua palavra e obedecemos. Sabemos que Deus, ele não quer o mal para os seus servos nem para os seus filhos, mas estamos vivendo em uma situação no mundo em que as pessoas se rebelam contra a palavra de Deus e contra a ordem divina. E às vezes estamos colhendo o fruto da nossa rebelião, da nossa rebeldia. Também eu queria lembrar de vocês de um servo de Deus chamado Esdras, está lá em capítulo 7, verso 10, onde fala que Esdras se dispôs o coração a obedecer à lei do Senhor e cumprir. Esdras também foi um excelente servo de Deus, porque eu li a palavra de Deus, li a mensagem que Deus tinha para ele e obedecia e fazia cumprir a palavra de Deus. Outro servo também, outro texto que nós temos é em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, onde Deus diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar. Eu queria dizer para você que nesse texto eu grifei uma palavra chamada assim, se meu povo me buscar. Eu resumi esse texto, se meu povo me buscar. Se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com orações e súplica, estudando a palavra de Deus, encontraremos de Deus respostas para as indagações e para os problemas da nossa vida, para as nossas inquietações. Também tem em 2 Timóteo 2, de 14 a 16, se você tiver a oportunidade de abrir a Bíblia, em 2 Timóteo 2, 14 a 16, basicamente o verso 16, tem uma palavra que fala lá, palavra da verdade. Queridos, a palavra de Deus é a verdade de Deus revelada a cada um de nós. A palavra de Deus é uma forma de revelação divina. Devemos estudá-la como se Deus estivesse falando com cada um de nós. Devemos estudá-la com oração e com o Espírito Santo, pedindo auxílio do Espírito Santo para que possamos tirar lições para a nossa vida. Atos, capítulo 2, o verso 14 até o 39, se você quiser abrir Atos, capítulo 2, 14 ao 39, pode pausar o vídeo e também pode ler aí na sua Bíblia. Lá fala sobre o Pentecoste, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram com ousadia a uma multidão. E a multidão, acreditando que ele estava embriagado, queria prendê-los. E Pedro, naquele momento, se levantou entre eles e falou, varões galileus, esses homens não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. E começou a falar o que estava escrito lá em Joel, onde fala que o Espírito Santo iria movimentar jovens
iria trazer sonhos às pessoas, iria movimentar idosos para que pudesse falar da palavra de Deus. E ali, se vocês lerem lá em Atos capítulo 2, verso 14 a 39, vai falar onde Pedro usou a palavra de Deus para uma grande multidão, para mostrar para a grande multidão que a palavra de Deus estava se cumprindo. Era cumprimento da palavra de Deus ali no Pentecostes. Você vê que na época dos discípulos, na época de Jesus, se usava a palavra de Deus como fundamento para ter um embasamento de uma conversa, de uma fala, de uma pregação. O próprio Jesus usou muito a palavra de Deus, abriu muito a palavra de Deus. Se vocês lerem em Mateus, em Marcos, em Lucas e o próprio João, vai ver que Jesus estava na sinagoga e em várias vezes ele abriu a palavra de Deus para poder falar de si mesmo, para poder transmitir uma mensagem às pessoas. Então, desde tempos antigos, já é usado a palavra de Deus como fundamento da verdade. Em Salmo 119 e o versículo 50, eu queria abrir aqui e ler para vocês, Salmo 119, 50, e eu achei muito bonito esse versículo. Lá fala assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Eu queria que você ficasse com esse versículo, Salmo 119 e o versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Queridos, o salmista está dizendo para nós aqui que a palavra de Deus nos vivifica. Se vocês têm sentido uma pessoa desanimada, desalentada, triste, angustiada, leia a palavra de Deus. Faça da palavra de Deus um instrumento em tuas mãos, para que o seu espírito, para que suas forças possam ser renovadas. Que Deus possa te trazer a paz e que você tire um tempo para estudar a palavra de Deus. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor que, pelo poder do teu Santo Espírito, nos dê tempo suficiente, disposição, vontade, Senhor Deus, de poder se apegar à tua palavra. Que nós possamos cumprir em nossa vida e que o Senhor nos cubra com as tuas asas, com a tua proteção, com as tuas bênçãos. Abençoe essa pessoa que neste momento está escutando ou, na verdade, está assistindo esse vídeo, que ela possa sentir no coração a vontade de te servir, a vontade de estudar a tua palavra. Abençoe a cada jovem para que eles possam, afastando do perigo, Senhor Deus, se achegar mais ao Senhor. Proteja os livres de todo mal, em nome de Jesus. Amém.